Voltou a projetar, não, né? Não, ainda não. Você vai clicar lá naquele botão do cantinho direito apresentar. Então, voltou. Então, Agora sim. pessoal, vamos lá. Hoje é um teminha interessante, né? Eu sou suspeita de dizer. Então, treino de comunicação funcional e estratégias consequentes para a redução de comportamento e problema. Aula passada, nós vimos estratégias antecedentes para a redução de comportamento e problema e falamos um pouco de comunicação funcional, não foi o foco da aula. E aí, nós estamos montando o PIC. Quer relembrar um pouquinho eles, Roberta? Tudo que a gente já entregou de estratégia para montar o PIC, até onde eles já podem ter chegado. Hoje, gente, a gente quer dar muito espaço para vocês falarem, trazerem os pacientes. Vamos. Hoje não tem tanta teoria, porque já é a penúltima aula, né, Roberta? Então a gente já quer discutir mais casos, ouvir vocês falarem porque a teoria Pensar em da mais aula de hoje não é tão densa como as outras, tá? É um pouco mais sucinta. Sim, Roberta, fale aí do pique do pessoal. o que a gente já viu até agora, né? A gente viu que tratar problema de comportamento não é simples, por isso muitos dos nossos clientes têm problemas de comportamento importantes que não se resolvem apenas com a passagem do tempo, e a gente viu todo esse processo de como é que a gente vai escrever um plano de intervenção comportamental focado na redução de problemas de comportamento, porque a gente tem no PEI, que é o nosso plano de ensino visualizado, que dentro de cada especialidade você vai definir quais são os objetivos que o seu cliente vai aprender com a sua intervenção, e nesse PEI estão geralmente descritos as habilidades que precisam ser adquiridas. O plano de intervenção comportamental, que tem vários nomes em português, né? Plano de conduta, plano de crise, plano de intervenção comportamental, plano reativo, você pode dar o nome que você quiser. Em inglês a gente chama de BIP, que é Behavioral Intervention Plan. É um plano que vai ser exclusivamente focado na identificação de comportamentos desafiadores ou comportamentos problemáticos e estratégias a serem utilizadas para diminuir a frequência desses comportamentos, que estão acontecendo em uma maneira muito mais alta do que esperado e se configuram como uma barreira para a aprendizagem, participação na comunidade. O que a gente já viu até agora de elementos do PIC? Primeiros elementos são a identificação do nosso cliente, identificação do comportamento-alvo, que seria o quê? Descrever qual é aquele comportamento-problema que será abordado naquele plano de conduta e que tem como objetivo a redução a partir do tratamento que você vai propor. Depois que a gente identifica qual é o comportamento-alvo, a gente aprendeu nas nossas primeiras aulas a fazer a avaliação funcional, que é o processo no qual a gente vai aprender, que a gente já aprendeu no caso, a identificar a função do comportamento. Para relembrar vocês, qual é a função? A função é o porquê ou a razão de que aquele problema de comportamento está acontecendo. Geralmente, quando a gente faz uma avaliação funcional, a gente identifica quais são as contingências que estão presentes no ambiente, que estão mantendo aquele comportamento acontecendo em alta frequência. A gente viu que tem quatro principais funções, então no seu PIC você vai descrever qual é a função do problema de comportamento que você encontrou, que pode ser acessar itens preferidos, acessar atividades ou pessoas preferidas, que é a função de tangível. Pode ser que você tenha encontrado nesse processo de avaliação da função do comportamento do cliente de vocês que esse comportamento tinha uma função de fuga ou esquiva de demandas e situações que podem ser aversivas. A gente também viu que alguns comportamentos problemas são mantidos por atenção, que é bem aquela coisa, né? Falem mal, falem bem, mas falem de mim, que são comportamentos que acontecem para produzir uma reação, atenção no ambiente. Essas três funções são funções relacionadas a habilidades de comunicação, que hoje a gente vai ver como o FCT pode ser uma estratégia para resolver esses problemas que são mantidos por comunicação, porque muitas vezes faltam habilidades e o nosso cliente usa esse comportamento para se comunicar, para dizer que quer fugir de uma tarefa, que quer acessar itens, que quer ganhar atenção de uma maneira que é considerada socialmente inadequada, mas que para ele é muito efetiva. E o que a gente tem falado aqui até o momento? Problemas de comportamento continuam a acontecer porque eles são efetivos no ambiente.
Por isso que para modificá-los a gente precisa identificar as razões de por que ele ocorre, né? Qual é o reforçamento que mantém aquele comportamento, e a gente também precisa entender e ensinar habilidades que vão substituir a efetividade desse problema de comportamento. E por último, hoje a gente também vai ver e viu em estratégias de antecedentes a última função conhecida, que é a função de autoestimulação. Essa função não é mediada socialmente, como nas outras pessoas, e muitas vezes é considerada de mais difícil tratamento. Nos comportamentos mantidos por autoestimulação, o comportamento em si mesmo produz reforçamento. O comportamento em si mesmo, de alguma maneira, é reforçador ou alivia alguma situação de desconforto para aquele cliente e muitas vezes vai precisar de um tratamento mais elaborado. O que é que vocês também devem ter percebido até agora? Não existe uma estratégia única. Muitas vezes a gente vai elaborar um pacote de tratamento. O que é que vai ser um pacote? Você vai usar várias estratégias diferentes combinadas no seu pique, desde estratégias antecedentes quanto estratégias consequentes, para atuar no objetivo de diminuir o seu problema de comportamento. Na aula passada, a Anastácia trouxe para vocês as estratégias antecedentes, que são consideradas estratégias de prevenção. Onde é que você vai aplicar essas estratégias? São antes do comportamento problema do seu cliente acontecer na sessão. As estratégias antecedentes são consideradas medidas preventivas para prevenir que o problema de comportamento aconteça. Eu vi que a Cris fez uma perguntinha que, nesse caso, fazemos o pique com estratégia para todos? Sim. No seu pique vai precisar ter estratégias antecedentes, que é o que, é que você vai fazer antes do comportamento acontecer. As estratégias antecedentes têm como objetivo prevenir, evitar que o seu comportamento aconteça na intervenção. Mas por que, que a gente vai precisar das estratégias consequentes se eu já estou usando estratégias antecedentes? Porque, às vezes, mesmo que você combine várias estratégias, você não vai conseguir prevenir que o comportamento problema aconteça. Então, você vai precisar entrar com estratégias reativas, que são as estratégias consequentes, que é o que é que eu vou fazer quando o comportamento acontecer na sessão. As estratégias antecedentes, por outro lado, têm o objetivo de o que é que eu faço para o comportamento não acontecer. E aí a Anastácia provavelmente falou, eu não entrei, gente, que eu estava recém-operada, e eu subestimei como seria o pós-operatório de fazer uma redução de mama, e era muito mais difícil do que eu imaginei. Agora vai fazer um mês que eu me operei na quinta, e eu ainda estou me arrastando, ainda não está 100%. Achei que 3 dias eu ia levantar da cama e fazer tudo, apesar da médica ter me avisado, mas eu pensei, vai ser tranquilo. O que a Anastácia provavelmente falou para vocês de estratégias antecedentes? Ela deve ter falado sobre momento comportamental, que é quando a gente apresenta uma série de instruções de alta probabilidade, que são instruções fáceis, que é muito provável que o nosso cliente se engaje nelas, e depois apresenta uma instrução difícil, que é para criar esse momento de cooperação. Por exemplo, imagina que você tem um clientinho como fono que está aprendendo a pronunciar palavras monossílabas e ele ainda tem dificuldade de falar palavras maiores, ele pode ter muita recusa para falar essas palavras que ele considera difícil. Talvez você poderia começar com uma sequência de palavras fáceis, sem dificuldade da língua, de palavras monossílabas e onomatopeias, porque você sabe que ele geralmente se engaja, e aí depois você apresenta a sua palavra-alvo. Aí fala, ai, oi, eu. E agora fala, Heloísa. Nesse momento comportamental, você vai construindo essa habilidade de cooperação para que depois você consiga que o seu estudante se engaje nesse comportamento de baixa probabilidade, que era para falar a palavra difícil, a palavra nova, e ele pode ser usado em muitos momentos. Por exemplo, eu posso começar numa sessão que eu estou trabalhando a habilidade de cooperação, ela é muito usada, por exemplo, o momento comportamental, para tratar comportamentos de não cooperação, que tem um terminho em inglês que chama non-compliance. Se tem estudante que foge muito de tudo, você pode começar com demandas e tarefas que são muito fáceis, que geralmente ele segue. Vem cá, toca aqui, dá um beijinho na tia, me dá um cheirinho, senta aqui. Agora vamos fazer a tarefa de matemática. Você começa com várias instruções fáceis, depois apresenta uma instrução difícil. O que é que vocês provavelmente viram também? Primeiro e depois, que é o princípio de Burmark, no qual a gente apresenta uma atividade
não preferida, quando seguida de uma atividade preferida, tem um efeito de muitas vezes fazer com que essa gente engaje no comportamento não preferido, que é essa regrinha básica ou a lei da vovó, né? Por exemplo, primeiro, vamos guardar os brinquedos, que pode não ser uma tarefa tão preferida, e depois a gente pode chupar o sorvete, pode chupar o pirulito. Quando a gente apresenta que engajar-se na atividade não preferida resulta em reforçamento, a gente aumenta a probabilidade dele seguir nessas atividades não preferidas. Por exemplo, a gente pode fazer. Primeiro vamos fazer a tarefa de matemática, e depois você pode ir na pracinha ou jogar videogame. Vamos escovar os dentes e depois a gente pode assistir televisão. Vocês viram também como estratégias antecedentes esvanecimento de demanda, que ela é muito usada para crianças que têm comportamentos de fuga de demanda. Se você tem um cliente que tem muito problema para fugir de tarefas na sessão, o que, é que você pode fazer para desligar esse problema de comportamento? Você pode esvanecer, que é remover, diminuir a quantidade de tarefas que são apresentadas na sessão. Por exemplo, a gente usa muito esvanecimento de demanda quando a gente está iniciando intervenções. A gente apresenta poucas tarefas para evocar poucos problemas de comportamento. Provavelmente vocês também viram uso de suportes visuais como uma estratégia importante de prevenção, uso de timers para sinalizar quanto tempo ele tem com determinado reforçador nos recursos visuais para mostrar a ordem de tarefas, para dar previsibilidade. Vocês devem ter visto modificação das tarefas, que é quando a gente apresenta, inclui estímulos preferidos do seu aprendiz naquela atividade para tornar aquela tarefa mais palatável, mais atrativa, mais divertida. Provavelmente vocês também viram reforçamento não contingente, que ele pode ser usado tanto para comportamentos mantidos por atenção, fuga de demanda ou acesso a itens. Para relembrar vocês, o que era reforçamento não contingente, que é NCR? É oferecer reforçamento livre com a função de saciar o cliente, de evitar que ele se engaje no problema de comportamento, pois ele já está recebendo acesso àquele reforçador de tempos em tempos de maneira programada. Por exemplo, se você tem um cliente que tem muitos comportamentos para ganhar pausa na sessão, para interromper tarefas, para descansar, uma maneira de usar pausas como estratégia antecedente é definir que, olha, a cada 20 minutos a gente vai fazer um descanso, vai levantar da mesa, vai sentar no puff, vai andar. Você vai começar a oferecer pausas de maneira constante e de graça, independente do problema de comportamento, para prevenir que ele se engaje em um problema de comportamento para fugir das tarefas. Tem muitas outras, mas eu acho que eu não sei se eu lembrei de todas. Caso não, vocês podem retomar na aula e depois também eu vou fazer algumas estratégias que combinam com os nossos, e vou descrever no nosso PDF, um arquivo para vocês, todo um resuminho dessas estratégias, exemplos e referências de, se vocês quiserem ver mais artigos detalhadamente, quem tem publicado sobre o uso do NCR, sobre o uso dos suportes visuais, sobre o uso do princípio de PMARC, sobre o momento comportamental, vou mandar para vocês um compilado de várias referências nessa área. Agora que vocês já lembraram, o que é que a gente fez para prevenir problemas de comportamento? Então, lá no pique de vocês já é para vocês terem escolhido das estratégias que a Anastácia passou para vocês, quais são as mais interessantes para a função do problema de comportamento do cliente. Agora a gente vai olhar para o outro momento da contingência, que é o que é que eu faço quando minhas estratégias de prevenção deram errado ou não foram suficientes, que a gente também pode chamar de estratégias reativas, que é como eu vou conduzir a sessão, o que é que eu vou fazer quando meu cliente já se engajar no problema de comportamento, que são essas estratégias consequentes, que a Anastácia vai falar um pouquinho para a gente, depois que a gente vai falar sobre o treino de comunicação, porque muitas das habilidades que vocês sabem, né, é um déficit muito marcante no autismo, é o critério A, dificuldades persistentes na comunicação. Então, a maioria dos nossos clientes tem dificuldades de comunicação e podem se beneficiar de um treino de FCT, principalmente para as meninas que não são fonoaudiólogas. Esse é um instrumento específico da análise do comportamento. Analistas do comportamento podem usar e utilizar. Esse é um procedimento dentro da análise do comportamento
para ensinar a comunicação funcional, porque eu sei que em algumas situações, às vezes a gente tem alguns conflitos com as fonos em relação a quem é responsável por ensinar comunicação, e o FCT, que é o treino de comunicação funcional, que é um treino que tem como objetivo substituir problemas de comportamento, é um procedimento da análise do comportamento. Lembrando aqui da mais uma estratégia, a escolha dirigida, né? Também A falou. escolha dirigida também era uma estratégia antecedente. Oferecer escolhas para o seu cliente aumenta muito o engajamento dele. É muito melhor viver num ambiente que você é livre e tem escolhas controladas do que num ambiente que você não tem escolha nenhuma. E frequentemente as pessoas com deficiência têm poucas oportunidades de escolha. Às vezes, quando você compartilha esse controle, aumenta muito o engajamento. E tem coisas que não importam para mim, tanto faz para mim se ele senta na cadeira azul ou vermelha, se ele vai escrever com lápis ou com a caneta, mas às vezes essas escolhas, mesmo que mínimas, vão fazer total diferença para o seu cliente e para o engajamento dele. Tudo certo. Provavelmente vocês também se sentem dessa mesma forma, né? Quando lhes dão a oportunidade de escolher, você se sente mais feliz, mais engajado, mais respeitado. Então, a Roberta fez uma excelente revisão aí da aula passada. Você estava assistindo minha aula, tô ligada. Você lembrou de tudo Eu que eu ainda não falei? consegui ver a gravação. Hã? Eu ainda não consegui ver a gravação, mas como a gente revisou tudo antes da aula, né? Nossa, pior que tu tava Depois que eu morrendo. me Nem que dei tu conta, quisesse, não tinha como ter assistido, né? eu estava em outro planeta. Eu tenho uma dificuldade muito grande de tomar comprimidos. E eu tinha que tomar 8 comprimidos por dia. Era uma tortura para mim. Toda vez que eu tinha que tomar um remédio, era uma tortura. Eu contava quantos faltavam para eu tomar ao longo do dia. Mas, Não enfim, vamos tinha agora escolha para o que dirigida, é. né? Eu acabei mudando para Functional Communication Training, porque eu estava ficando confusa nessa área. Porque em português seria treino de comunicação funcional, seria TCF. Mas se vocês quiserem buscar esse termo na literatura, vocês não vão achar. Até mesmo nos livros em português, eles têm usado a nomenclatura FCT. Ah, Eles até traduzem treino de comunicação funcional, mas entre parênteses eles botam FCT. Acho que FCT, para né? ficar mais fácil a gente ler as referências. Tá bom. Mas é isso aí, gente. Treino de comunicação funcional, né? Ao contrário, FCT. Então, pessoal, como a Roberta falou, né? Quem é fono aqui, que bom, né? Vamos estudar mais ainda sobre comunicação, mas é como ela falou, não é restrito à fonoaudiologia. São treinos de comunicação, principalmente ali para crianças que têm comportamento problema. Isso é muito comum nas supervisões que eu dou, até para fono também. As crianças com muito comportamento interferente e, na verdade, é um déficit na comunicação funcional muito grande, que, como a Roberta disse, eles aprendem a comunicar de uma forma não socialmente aceita, que para eles acaba funcionando, né? Que é gritar para ganhar o celular, se jogar no chão para poder fugir da sala. Isso tem função comunicativa, sim. Porém, totalmente disfuncional a nível social. Então, esse Quando a gente procedimento. Pode falar. desculpa nessa Não, sequência, pode falar. tá? Que é o quê? A gente passa a controlar o ambiente através de problemas de comportamento. Vocês podem ter um cliente que tem um repertório muito limitado, né? Por exemplo, imagina, é um menino não verbal, ele não tem nenhum sistema de comunicação alternativa, ele não consegue falar palavras, ele não gesticula. A maneira que ele tem de controlar o ambiente, atender às vontades dele, muitas vezes podem ser a partir de problemas de comportamento. Quando eu mordo o peito da minha mãe, ela me dá mais leite. Se eu rasgo essa tarefa e arranho a sua cara, eu consigo te expressar que eu não quero fazer aquilo. Hum, Esses problemas de comportamento podem ter sido selecionados pela ausência de um repertório funcional, de atingir, aliás, os comportamentos funcionam, por exemplo, por ausência de um repertório socialmente adequado para produzir esses itens. Uma outra razão é que você pode ter um cliente que é oralizado ou usa um sistema de comunicação, mas ainda assim ele apresenta problemas de comportamento com função de comunicação. E também pode se beneficiar do treino de comunicação funcional, porque provavelmente ele apresenta esses comportamentos, mesmo sendo capaz de falar ou de usar um sistema de comunicação
porque eles funcionam. Muitas vezes o problema de comportamento é muito mais efetivo do que a comunicação. Por exemplo, imagina, se eu falo para você na minha sessão, eu quero uma pausa, você não me escuta. Mas se eu rasgo a atividade, enfio na sua boca, a atividade acaba. Uhum. Eu sei que esse é um exemplo drástico, mas muitas vezes, se você não está reforçando respostas de comunicação adequada, pode ser que o seu cliente se engaje em cobrir problemas de comportamento, porque eles são mais efetivos. Ou, por exemplo, eu estou ali tentando sair para brincar com a mamãe, estou chamando ela, falo, vamos descer, vamos correr, vamos ligar a TV, a mamãe me dá um abraço, e a mamãe está lá no celular no Instagram. Quando ele vai lá e pega o celular dela e joga no chão, ou vai lá e morde ela, puxa a blusa dela, esse comportamento funciona muito mais do que quando ele diz: vem, mamãe, vem cá, vamos brincar. O comportamento, gente, ele é fluido e ele caminha para onde tem reforçamento. Se você tem um cliente que tem um bom repertório de comunicação e mesmo assim ele tem problemas de comportamento, ele pode se beneficiar de um treino de FCT, porque você vai precisar inverter essa relação. Se ele está se engajando mais em problema de comportamento do que em comunicação adequada, é porque problema de comportamento funciona mais. Problema de comportamento resulta em mais reforço do que falar adequadamente, por exemplo. Tanto tem E esse. muitas vezes a gente não escuta o nosso cliente. Eles dão sinais, eles falam e a gente ignora. Quando apanha, escuta, né? Então, tanto tem esse caso que a Roberta falou, né, que o problema de comportamento está tendo mais força, digamos assim, do que a comunicação mesmo funcional, a fala, os pedidos, como existe também a criança que não tem o repertório, né? Então, para a criança autista, geralmente é muito difícil comunicar socialmente. Essa criança não tem um repertório tão refinado, que é se comunicar com o outro, interagir com o outro, mas ela tem repertórios muito mais primitivos, né? Gritar, se jogar no chão. E claro que esses repertórios primitivos foram instalados mediante reforço ambiental. E aí fica muito mais simples para a criança emitir um problema de comportamento, reforça, instala e o comportamento comunicativo mais refinado, mais elaborado se não foi treinado e não foi reforçado, e aí ele perde força, né? Então, a ideia aqui é o treino mesmo, ensinar a comunicação funcional para substituir os problemas de comportamento que já tem essa função, né? Função de pedir itens, função de pedir pausa, intervalo, função de pedir atenção. Então, gente, é muito comum, infelizmente, eu entrar em supervisões crianças com 8, 9, 10 anos sem uma comunicação funcional instalada. Aí ele está com problema de comportamento, claro. Como é que essa criança sinaliza coisas que ele quer, como é que ele sinaliza incômodos, protestos, se não é se comunicando funcionalmente, ele não tem esse repertório, mas ele tem o outro repertório lá, mais primitivo, digamos, que foi instalado mediante reforço. Então, isso aqui eu acho que eu não sei a porcentagem, Roberta, se tu sabe, mas deve melhorar, sei lá, 80% dos casos. É um dos procedimentos considerados padrão ouros dentro da literatura, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem, mas há alguns anos, eu e a Luísa, que eu trabalhei com ela há muitos anos, a gente traduziu um manual que fala sobre, é uma revisão sobre procedimentos com evidências para o tratamento do TEA. O FCT é um dos tratamentos considerados. Eita, ficou mudo. Para mim tá mudo, para vocês também tá mudo? Responde aí no chat. Para mim tá mudo. Deixa eu ver o que é que as meninas falaram. Vou Vocês explicar para as meninas agora eu tô ouvindo, beleza. que eu estava falando. Nessa revisão, depois eu até posso disponibilizar para vocês. A gente até traduziu uma nova, que ela é produzida lá na Carolina do Norte, que é o estado que eu trabalho nos Estados Unidos. Só que o novo presidente dos Estados Unidos cortou muitos fundos para pesquisa e incluiu cortes que afetaram essa universidade. Então, ano passado não saiu essa nova revisão de práticas baseadas com evidência no TEA. Então, a gente vai ter que se referenciar a essa última. Nessa última, eles encontraram cerca de 26 procedimentos que têm evidências na literatura para tratamento do autismo.
E um dos procedimentos que foi considerado padrão ouro, com melhores evidências, foi o treino de comunicação funcional, porque ele tem evidências para diversas populações, intervenção precoce, adolescentes e adultos. No treino de comunicação funcional, vocês precisam lembrar, para elaborar e escolher a minha resposta de comunicação, a primeira coisa, você precisa já ter identificado a função do comportamento do seu cliente. Então, você já precisa, para você propor um treino de comunicação funcional, saber, ele faz isso para fugir de tarefa, ele faz isso para ganhar atenção, ele faz isso para acessar itens, porque você vai ensinar uma resposta de comunicação que substitui o problema de comportamento e possibilita que ele acesse esse mesmo reforçador que mantém o problema de comportamento. Como, volta ali, Nastácia, para eu mostrar, eu coloquei ali um exemplo, por exemplo, imagina, você tem um cliente que rasga a tarefa para dizer que quer uma pausa, para fugir daquela tarefa, para encerrar aquela atividade. Se você já identificou que essa função é fugir de demanda, no treino de comunicação funcional, você vai substituir ensinando ele uma outra maneira de pedir pausa. Por exemplo, aqui ele entrega um cartãozinho falando, eu quero um intervalo. Isso, comportamento alternativo com mesma função, tá? Pode passar. Pode passar. Desculpa, eu estou respondendo as meninas no chat. E eu tô aceitando o povo ainda que tá entrando. Então, é isso aqui que a Roberta acabou de falar, né? Se o comportamento produz uma consequência, o comportamento interferente, no caso, devemos ensinar uma resposta comunicativa que produza a mesma consequência. Se a criança rasgava a tarefa para a consequência ser fugir da tarefa, a gente ensinou ela a pedir intervalo para a consequência ser sair da tarefa também. Então, sempre dessa forma, por isso que tem que ter elegido a função do comportamento antes, né? Eu já tô toda enrolada aqui também. Mas você não está acostumada a usar o Canva. É, não tô, não. Ainda fiz os slides aqui. Então, esse é um exemplo simples, né? Comportamento interferente e a consequência. Então, a criança bateu, o adulto deu atenção. E depois, o que é que foi ensinado? A criança pedir atenção e receber atenção. Foi ensinado um comportamento alternativo com a mesma função. E aí, gente, a Ela gente pode vai. lembro chamar o nome dela, mas é uma outra resposta que agora vai ser esse comportamento que vai levar a reforçamento, enquanto o problema de comportamento vai ser colocado em extinção. Daqui a pouco a Anastasia vai explicar o que é extinção, gente. E aí, gente, a topografia de como pedir atenção pode ser tocando no ombro, chamando o nome da mãe, entregando um cartão do PEX que seja, no tablet Apertando de um botão do comunicação tablet. alternativa. Então, essa topografia, ela vai ser elegida a partir do nível que a criança vai conseguir se comunicar, né? Então, a criança verbal a gente pode ensinar ali de forma verbal, uma criança não verbal com pictogramas, com a comunicação alternativa, mas o ideal é vocês saberem isso, né? Que vai ser a mesma função e que vai ter que substituir por um comportamento alternativo. Por Ah, exemplo, na clínica que eu trabalho, a gente trabalha muito com intervenção precoce. E diferente do Brasil, lá nos Estados Unidos é muito comum que na pré-escola eles utilizem sinais básicos da língua de sinais americanas, do American Sign Language. E um sinal que eu ensino para muitos dos meus clientes dentro do treino de comunicação funcional é o sinal de all done, que seria acabar, porque ajuda eles a fugir de tarefas. Eu quero acabar. I'm all done with that. Eu não quero mais fazer isso. Então, eles podem usar o done quando eles querem parar de comer, parar de ficar sentados, não querem mais fazer uma tarefa, e isso dá acesso para eles para sair. Também tem um outro sinal, que eles são bem parecidos em português, que é o break, que seria quebrar. Então, tipo assim, eu quero uma pausa, então eles podem fazer esse sinal aqui. Às vezes a gente usa a mãozinha aberta, porque é super aceito na comunidade, é um sinal que as professoras já usam na escola, e aumenta a chance dele contatar reforçamento. Então, quando ele quer encerrar alguma atividade não preferida, ele pode sinalizar ao done, se ele ainda é uma criança não verbal, é uma resposta de baixo custo e fácil, por exemplo, se ele ainda não tem um dispositivo de CA, se ele ainda não discrimina figuras, e permite que ele encerre uma atividade não preferida e não se engaje em problemas de comportamento para fugir daquela tarefa.
Uhum. E aí, olha o que a Roberta diz: foi ensinado uma topografia, né, um comportamento de baixo custo de resposta. É super simples para a criança fazer, para não se engajar em problema de comportamento, e depois essa criança pode aprender novos repertórios para Uhum. comunicar o break, né? Por exemplo, essa minha criança, ele estava também aprendendo a usar um sistema de comunicação alternativa de alta tecnologia. Mas, como ele tinha muitos problemas de comportamento mantidos por fuga de tarefa, e ele ainda não rastreava figuras no dispositivo, não clicava de maneira independente. No primeiro momento, para eliminar o comportamento, a gente decidiu selecionar e ensinar essa resposta de baixo custo, que era muito fácil para ele emitir, porque quando vocês forem trabalhar com o FCT, precisa ser uma resposta fácil. Se ela for mais complicada ou mais difícil que o problema de comportamento, ele vai se engajar no problema de comportamento, que no caso dele era morder, ele mordia a mão da terapeuta ou ele mordia a própria mão dele para escapar dessas situações aversivas. Se a resposta que vocês selecionaram era muito difícil, por exemplo, se eu tivesse selecionado para esse menino, ele rastrear no dispositivo de comunicação dele, falar I wanna stop that activity. Eu quero parar essa atividade usando 5 botõezinhos. Gente, a gente não faz o que é muito difícil. É muito mais fácil e mais provável que a gente se engaje no que é fácil. Se eu tivesse selecionado essa topografia mega complexa, provavelmente eu não tinha sucesso em reduzir o problema de comportamento dele, porque ele ia continuar se engajando no comportamento de morder, porque era mais efetivo e muito mais fácil, é o que ele já está habituado e ele sabe fazer. É difícil se engajar em escolhas difíceis e exibir comportamentos novos. Então, esse é um dos primeiros aspectos fundamentais. Vai selecionar uma resposta de FCT, você já identificou a função? Seleciona uma resposta fácil. Por exemplo, se for um menino oralizado, um menino que fala, e para ele problema de comportamento é muito frequente, talvez a gente não vai selecionar uma frase, tia, eu quero acabar, por favor. A gente vai falar uma palavrinha só, pausa, parar, não, e liberar reforçamento. Esse comportamento precisa entrar em contato com o reforçamento. Se o meu cliente começasse a fazer all done, acabar, e eu não reforçasse, eu não encerrasse a tarefa, ele não ia emitir esse comportamento, porque a gente já sabe até o momento que se o comportamento não entra em contato com o reforço, ele não aumenta. Por exemplo, agora, esse meu menininho, que a gente conseguiu, ele diminuiu muito os comportamentos dele de fuga de tarefas. Essa não foi a única estratégia que usou. A gente usou estratégia de antecedentes, modificação no ambiente, reforçamento por cooperação, ensino de habilidades. Agora a gente transferiu para o tablet, para essa resposta de comunicação mais complexa. Agora ele vai lá no tablet e ele diz: já terminei, porque o tablet dele é em espanhol e ele é um menininho hispânico bilíngue. Então agora ele aprendeu a rastrear e ele vai lá e clica no botãozinho. Já terminei para dizer que para falar, já ia começar a falar espanhol. Eu fiz 5 treinos parental em espanhol, que eu tô maluca já. Ele vai lá e fala: quero acabar, quero terminar essa tarefa, porque agora que os comportamentos desafiadores já diminuíram esse passo, ele aprendeu a usar mais o iPad dele, agora ele consegue exibir essa resposta de comunicação que é mais complexa e mais custosa para ele. Então, vocês vão precisar ter isso em mente. Que vocês vão começar com uma palavrinha fácil, um comportamento que fácil de ser emitido. Por exemplo, se o seu cliente fala muito pouco ou ele quase nunca repete palavras, talvez vocês não vão escolher uma resposta vocal para o treino de comunicação funcional, porque se essa resposta é pouco provável de ser emitida, ela vai ter um custo de resposta muito alto, ela vai ser difícil. Então, talvez vocês vão ter um botãozinho. Por exemplo, lá na clínica, a gente tem uma modificação ambiental que todas as nossas mesas, os nossos alunos têm muita motivação, às vezes, para fugir da mesa, né? Tem um cartãozinho dito all done, ou I wanna break, seria eu quero uma pausa, porque aí a gente consegue ensinar e dar suporte para os nossos clientes de que eles peçam uma pausa para sair da mesa e eles têm uma maneira adequada de pausar uma tarefa e não precisem recorrer a problemas de comportamento, que é uma modificação de larga escala que a gente fez em todo o nosso ambiente. Habilidade de comunicação crítica básica, então pedir intervalo, pedir pausa, fazer protestos. Se você mantém o sinalizador visual na mesa do aluno, é muito mais simples.
para ele emitir essa resposta e, logicamente, você reforçar imediatamente depois. Eu também coloco essas modificações ambientais, porque ajuda muito. Às vezes, como a Roberta falou, até o paciente oralizado, ali ele não consegue, né, emitir esse comportamento com maior custo de resposta, e o sinalizador visual tende a ajudar. Então, eu gosto bastante. Então, a gente já tem falado um pouco, né, quais são os passos de identificar a função que a gente aprendeu nas primeiras aulas da mentoria, selecionar a resposta comunicativa, é isso que a Roberta falou. Vai ser um botão, vai ser um card, vai ser um gesto físico de mão, vai ser uma palavrinha, vai ser o rastreio na comunicação alternativa. Qual é a resposta comunicativa selecionada que será ensinada? E o próximo passo, claro, ensinar essa resposta selecionada, começando do baixo custo de resposta. A criança emitiu a resposta, reforçar imediatamente, porque ela está ali num processo de ensino ainda, né? E o próximo passo é reduzir o comportamento problema se você seguir essas etapas. Roberta, tu estava falando, o microfone estava desligado. Ah, eu ia só. Tu já falou, eu falei que quando vocês selecionarem essa resposta alternativa, precisa ser uma resposta que seja mais fácil e mais provável de entrar em contato com o reforçamento do que o problema de comportamento. Porque se ela for muito difícil, ela não vai ser emitida. Ele vai seguir emitindo problema de comportamento, porque é o mais fácil e mais efetivo. Então, Exatamente. vocês também vão ter que treinar as pessoas da sua comunidade para que reforcem esse comportamento, essa resposta alternativa quando ela for emitida. Porque, na maioria das vezes, o treino de comunicação funcional vai ser combinado com procedimentos de extinção, que a gente tem o quê? Reforçamento para essa nova resposta comunicativa que a gente selecionou, que é a FCR, que é a resposta comunicativa de baixo custo, e a gente vai ter extinção ou punição para o comportamento problema que antes resultava em reforço. Exatamente. Só vai ser reforçado exatamente a resposta comunicativa selecionada e o comportamento interferente ele vai ser extinto ou punição, Por né? exemplo, A gente vai o meu falar. clientinho, ele fazia o sinal de acabar, de acabei, né? Desculpe, eu nunca falo sobre ele em português, de acabar, levava a interromper a tarefa, remover esse item aversivo. Quando ele mordia, a terapeuta não interrompia ou não pausava a tarefa. Ela dava um prompt para que ele se engajasse na resposta de comunicação. Inclusive, que isso aqui é uma coisa que a gente não acrescentou, mas a gente não vai simplesmente selecionar a resposta. A gente vai precisar efetivamente ensinar. Então, por exemplo, quando eu identificava uma operação estabelecedora para problema de comportamento, eu apresentei uma tarefa, eu sei que provavelmente ele vai se engajar nesse comportamento de me morder para fugir da tarefa, eu já dava naquele momento o prompt para ensinar ele a fugir de maneira adequada. Então, eu não posso simplesmente falar, ele vai falar ao dono, agora ele vai fazer o sinal. Eu preciso efetivamente ensinar e liberar o reforçamento. Nesse exemplo de fuga de demanda, o que a gente fazia? A gente identificava uma situação que ele apresentava sinais que ele estava irritado e que ele queria encerrar essa tarefa. Ele começava a se balançar da mesa, afastar a mesa, empurrava a tarefa, fazia barulhinhos. E eu sei que depois disso ia vir um problema de comportamento de tentar me morder. Na hora que eu identificava esses sinais de que ele queria fugir da tarefa, eu apresentava o prompt, que no caso dele era uma ajuda física total, dele mexer as mãozinhas dessa maneira. Quando ele fazia o sinal, eu liberava o reforço. O reforço precisa ser relacionado à função. Então, nesse caso, era: ai, você quer sair um pouquinho? Claro, vamos pausar. E aí a gente dava 2 minutinhos de pausa e depois voltava esse treino. Mesma coisa, a gente está dando um exemplo de fuga de tarefa. Se for um treino de comunicação funcional para acessar itens, você vai identificar, por exemplo, ele quer o celular. E ele faz isso puxando meu cabelo, ele faz isso se mordendo. Na hora que você observar o celular e você sabe que ele vai se engajar na resposta, no comportamento problema, nesse momento você vai dar o prompt para ele se engajar na resposta de comunicação funcional. Eu adicionei um videozinho que mostra um exemplo de como é o procedimento, mas é isso.
esse ensino, ele precisa ser sistemático, você precisa ensinar essa habilidade. Apenas selecionar qual vai ser a resposta não significa que ela vai ser emitida. Vocês vão ter que selecionar qual é o procedimento correto de dica. Vai ser um modelo verbal que vocês vão apresentar para ele? Vai ser uma ajuda física para ele tocar o cartão ou para ele fazer um sinal? Vocês vão precisar ensinar essa habilidade e liberar o reforçamento. Para ele era fugir da tarefa, se é pedir um item. Quando ele se engaja na resposta de comunicação funcional, por exemplo, ele me entrega o cartãozinho do celular, ele ganha 1 minuto de celular. Quando ele puxa o meu cabelo, ele não ganha celular. Você vai precisar ensinar. E como todo programa de ensino, ao passo que o meu cliente vai aprendendo, eu começo a esvanecer, que seria o quê? Eu começo a remover a dica. Eu posso atrasar a apresentação daquela dica, eu posso diminuir o nível de intrusividade da dica para dar a oportunidade que ele emita essa resposta sozinho e continue entrando em contato com o reforçamento. No começo do treino, a gente vai oferecer reforçamento contínuo. O que seria um reforçamento contínuo? A cada resposta de comunicação funcional, ele vai receber acesso àquele reforçador de maneira imediata. Então, comecei a treinar respostas de FCT, se ele pedir pausar 10 vezes, eu vou pausar a tarefa 10 vezes. Se ele pedir o chocolate 15 vezes, claro que dentro de uma quantia considerável, adequada, não posso deixar o meu cliente comer 1 quilo de chocolate na sessão, né? Se você, por exemplo, se ele tem problema de comportamento para usar chocolate, talvez você vai usar um pacotinho de M&M pequeno, mas você vai reforçar de maneira imediata. Quando ele começar a apresentar aquela habilidade, depois que a gente vai passar para esse reforçamento mais intermitente, que é um termo que a gente usa de empobrecimento do esquema, que é quando a gente passa a reforçar algumas respostas e outras não. Muito bem, então a Pode ir? Roberta estava destrinchando o 3, né, do passo 3, que o ensino da resposta, o treino precisa ser um ensino com retirada gradual de pistas, atraso, né? Então, o que ela falou foi isso. Outra coisa que a Roberta falou, Roberta, eu chamo como precursor do comportamento problema. Então, quando a criança Uhum. começa a acelerar, que ela mostra sinais que vai engajar no comportamento problema. Aí a Roberta falou que ela dá o prompt para o comportamento certo, né, para a criança emitir a resposta certa. Dentro do nosso comportamento-alvo acontecer. Aham. E aí ela reforça imediatamente depois a resposta certa, mesmo que ela tenha sido feita com ajuda. Com o tempo, a gente vai retirando essa ajuda até ficar independente. Então, Uhum. quando a criança vai acelerando, se a gente conseguir promptar nesse momento, né, é perfeito. Tem criança que acelera rápido, né, Roberta? Sim, mas é isso, porque se você não der o prompt no início para ele se engajar na resposta alternativa, na resposta alvo, há uma baixa probabilidade de que o comportamento aconteça de maneira independente, e aí ele não vai substituir o problema de comportamento. Uhum. Dar ajuda também é uma maneira que garante que o estudante aprenda e que aquela resposta seja mais fácil de ser realizada do que o comportamento inadequado. Exatamente, porque você está ajudando a resposta adequada a acontecer, né? Então, facilita, digamos assim, né? A grosso modo. Então, isso a Roberta também já falou, né? Qual é a resposta comunicativa de escolha? Simples, rápida, eficiente e dentro do repertório da criança. Dentro do repertório da criança, não que a criança já tenha essa habilidade, mas dentro do nível de repertório. Olha o que é que ela falou. Ah, eu tinha um Ela menino sabe não. fazer. Hã? É isso, combina com o que ela sabe fazer. Então, assim, é um menino não verbal, mas ele até que sabe imitar gestinho de mão, né? E aí, então, vamos colocar esse repertório imitativo, com ajuda física. Então, o menino não verbal, a gente não vai exigir, por exemplo, uma palavra de início de escolha, né? De início de escolha, não. Então, tem que ser simples, Esse rápido. meu cliente ele não era capaz de repetir palavras Uhum. naquela situação. Se eu escolhesse ele falar pausa ou ele falar já acabei, já terminei em espanhol, eu não ia conseguir diminuir esse comportamento, porque era muito pouco provável. Ele não fala, ele fala raramente 1 ou 2 sons ao longo de toda a sessão.
Então, escolher falar uma palavra, mesmo que pequena, pode Pode, não ser fácil para o nosso cliente, não vai acontecer. tá fora do repertório. Deixa eu te perguntar uma coisa. Ele já fazia imitativo, motor fino ou precisou com ajudinha física? Ele Muita. precisava de ajuda física, ele ainda imitava de maneira muito rudimentar, mas entre isso e selecionar uma figura, apertar um botão, era Eu, muito mais efetivo. E como ele exibia esse comportamento em vários locais do centro, um sinal facilitava, porque eu não precisava estar sempre com o dispositivo. Ou, por exemplo, imagina, eu estou aqui no meio do caminho andando com ele para ir para o banheiro, ele quer começar a fugir daquela situação, até eu achar a figura, achar o botão, pegar o tablet. Por isso que a gente selecionou uma resposta de gesto, porque não precisava de um dispositivo adicional, o comportamento acontecia numa frequência muito alta, então a gente precisava ser capaz de ensinar em várias situações, porque ele tinha problema de comportamento para fugir de tudo. Eu não quero lavar a mão, eu não quero continuar andando por esse lugar, eu não quero mais permanecer sentado, eu não quero mais fazer essa atividade da mesa, eu não quero mais esse brinquedo, até mesmo, por exemplo, estou comendo e estou cheio, não quero mais. Aí já vinha o comportamento de morder, de arremessar as coisas. Então, por isso que a gente selecionou uma resposta que era simples, rápida e era fácil de dar ajuda para ele emitir naquele comportamento, naquele momento. super rápido, super simples, baixo custo de resposta, dentro do repertório dele, perfeito. E aí, como eu já tinha falado, claro que depois pode ensinar mais coisas, né? Troca de figuras, comunicação alternativa Hoje, por no exemplo, tablet. ele diminuiu bastante essa barreira, e Uhum. aí a gente conseguiu inserir o dispositivo dele de comunicação, e hoje ele usa um aplicativo que chama TD Snap, e Beleza, ele né? consegue lá selecionar o ícone e dizer que quer acabar a tarefa, já terminei. Já terminei, que bonitinho. Isso aqui é o que a gente estava falando, né, gente? Então, o gesto, ó, a Roberta ensinou o gesto. Às vezes o gesto é tocar numa pessoa, Pode ser um gesto apontar. convencional ou não convencional, tá, gente? Por exemplo, a gente ensinou isso aqui, que é um gesto convencional, ele faz parte da língua americana de sinais, mas caso fosse um gesto muito difícil que significasse o que ele queria, você inclusive poderia escolher um gesto idiosincrático, que é um gesto que você selecionou dentro daquela sua comunidade que faz sentido. Ela poderia ser, se ele vai fazer isso aqui, que é uma resposta fácil de ser emitida. Isso é Exato. importante que toda aquela comunidade saiba o que aquilo quer dizer. Significado Por daquele exemplo, gesto. um treino agora, um sistema manualizado, que tem sido muito popularizado para tratamento de problema de comportamento, é o treino do SBT, o pessoal também conhece como ISCA, e lá eles ensinam a resposta de comunicação funcional. O primeiro elemento do treino é a criança aprender a dizer my way, ou que seria do meu jeito. E quando ela emite essa resposta de comunicação funcional, ela pode fugir de tarefa, acessar reforçadores, ganhar atenção. É uma resposta de comunicação funcional simples que traz um monte de coisas juntas ao mesmo tempo. E ela pode ser num botão, numa troca de figuras, vocal. Você pode definir qual vai ser essa palavra que vai ser utilizada. Ela precisa estar relacionada à função do problema de comportamento do teu clientinho. Uhum. Então, gente, como a gente estava falando, claro, né? Se a criança for ou oralizada, ou ela já tiver alguma habilidade de repetição, de repetir ecoico, a gente pode até eleger essa resposta, né? A emissão da palavra mediante uma dica ecoica. Só que esse aqui é a resposta mais refinada. O gesto é um pouco mais simples, a troca de figura também, o apontar, o botão de comunicação. Então, tem um botão de comunicação vermelho, por exemplo, que é para a criança fazer o não para protesto, e o verde quando ela quer o item apresentado. E tem o sistema de comunicação alternativa, né? Então, como a Roberta falou, tem um TD Snap, que é um sistema de comunicação alternativa lá no tablet. Tem o PEX, que também é um sistema de comunicação alternativa de baixo funcionamento por troca de figuras. Então, qual é o tipo de resposta que vai ser escolhido? E a palavra, ela realmente é mais refinada, é um pouco mais elaborado, tem que ser uma criança que ela consegue fazer mandos promptados, ou pelo menos ela ter o ecoico, porque se você diz assim, para a criança,
Vamos lá, diga comigo. Pausa. E a criança tem a habilidade de ecoar a palavra pausa. E quando ela emitir essa palavra pausa, você reforçar imediatamente para instalar essa palavra pausa com função de pedir para parar, é como a Roberta disse, esse meu paciente ele não tinha habilidade de repetição. Então não ia ser escolhido esse tipo de resposta. Mas crianças que têm habilidade de ecoico, mandos promptados, né? Que você faz o prompt e a criança emite o mando, pode sim ser uma possibilidade de escolha a questão da palavra oral, né? Mas lembrando que E, ela é sim a mais refinada. e um detalhe, se você tem um cliente que tem muito problema de comportamento, você não precisa necessariamente, para fazer o treino de comunicação funcional, de que ele já tenha um sistema de comunicação alternativo. Porque se ele é um cliente não verbal, provavelmente em algum momento, é tanto que às vezes eu falo muito, às vezes eu vejo algumas pessoas que falam, ah, mas ele não tem um sistema de comunicação. Eu falei, mas gente, você precisa recomendar para ele. Você vai, ah, a fome dele não acredita. Eu falei, manda mudar de fome. Porque se você identificou que tem uma necessidade importante, você vai precisar identificar. Mas para fazer o treino do FCT, a gente não precisa necessariamente que a nossa criança já tenha um dispositivo de comunicação. Você vai selecionar uma resposta fácil, ela não precisa ser uma resposta no tablet ou no pad. Por exemplo, esse meu cliente, ele tinha um dispositivo de CAA e a gente não fez o treino de comunicação dele funcional no CAA, no dispositivo dele, no tablet dele. A gente fez o já um gesto. Porque o treino de comunicação funcional, ele é ligado diretamente ao problema de comportamento. Quando a gente conseguiu diminuir essa barreira, que a gente começou a explorar mais as competências de comunicação dele no dispositivo de alta tecnologia. A ideia principal era a redução dos interferentes. E aí, sim, instalar uma comunicação, digamos, mais elaboradas. Então, a Roberta dizendo, hoje ele já rastreia no tablet, ele faz a frasezinha já, Ainda não, ele começou a usar duas palavras duas agora, por palavrinhas. exemplo, ah, quero tal lugar, ou comer bolo, Ah, ele tá tem bom. começado agora a Frasezinhas usar curtas, duas né? palavrinhas. Sim, são Quer tal frasezinhas curtas. coisa. Muito Por bom. exemplo, uma palavrinha que ele aprendeu também, porque aí depois que ele aprendeu o acabar, a gente começou a ensinar várias outras coisas, né? Ele aprendeu a dizer se já terminei, que seria acabar. Ele também aprendeu a dizer sair, que ele quer sair, o go. Aí às vezes ele fala assim, porque a gente ensina ele nas duas línguas. Ele tem uma preferência por espanhol, mas a gente ensina ele nas duas línguas, afinal, ele mora nos Estados Unidos, a escola vai ser em inglês, ele está se preparando para ir para a escola, então às vezes ele cria festa tipo assim: go playground, go eat, go kitchen, quero ir na pracinha, quero ir na cozinha, quero comer, Sempre mandos, ou mais batata, mais água, né? mais cosquinhas. Muito bom, muito bom. O repertório está bem amplo já, muitos mandos. Sim, no treino de comunicação funcional, como aqui eu trouxe alguns exemplos, pode ser que seu estudante queira dizer várias coisas. Eu quero ajuda, eu quero espaço, eu quero ir caminhar, eu estou com fome, eu preciso do banheiro, me deixa acabar, eu preciso de mais tempo, algo está doendo, eu quero uma pausa, eu quero chocolate, eu quero a galinha pintadinha, eu quero o Maui, a Moana. Você vai precisar de novo, saber qual é a função do problema de comportamento. Por que, é que seu cliente morde? Por que, é que seu cliente bate? Por que, é que o seu cliente chora? Pode ser que seu cliente, inclusive, faça isso por várias razões. E aí, de acordo com cada situação, você vai definir qual é a resposta de comunicação adequada que ele precisa emitir. Uhum. Se é para pedir tempo, se é para pedir comida, se é para... Ajuda, se vai pedir um item, um alimento. Exatamente. Sempre foco na função, depois na resposta da mais simples, mais rápida, até respostas mais complexas, né? Então, isso a Roberta falou também, né? A comunicação deve ser mais eficiente que o comportamento problema. Na verdade, no início do treino, o comportamento problema era muito mais eficiente, que dava acessos, né? A criança conseguia o que ela queria com o comportamento problema. E a comunicação, ela deve
ficar mais eficiente do que o comportamento problema. Então, como a Roberta falou, se você ensina um comportamento de alto custo de resposta, a gente não consegue fazer isso, né? Esses Por exemplos que exemplo, você eu colocou coloquei aí, não aqui tinha. no exemplo, né? Imagina, é uma menininha que está gritando, está fazendo uma birra no supermercado, talvez ela está empurrando o carrinho em direção à mãe, porque ela quer ter acesso a chocolate. No treino de comunicação funcional, você identificou esse problema de comportamento é mantido por acesso a itens. Então, quando ela se engajar nesse problema de comportamento, agora não irá mais resultar em acesso a chocolate. Já quando ela usar o cartãozinho para pedir um chocolate, seja uma figura, aqui eu botei um exemplo que era uma palavrinha, levará a ela ter acesso ao chocolate que ela está pedindo. Então, Essa primeira fase a gente vai reforçar de maneira imediata. O, eu não vou poder para sempre reforçar todas as vezes que ela pede, mas nesse primeiro momento, para que eu consiga instalar o comportamento e acabar, diminuir o problema de comportamento, eu preciso começar com reforçamento denso. Então, eu preciso reforçar muito. exatamente. Aí é uma agenda do PEX, né? O Sistema de Comunicação por Troca de Figuras, que é algo simples, imediato, rápido, efetivo, e depois que substituir, que esse outro comportamento entrar em extinção, aí a gente pode ir aumentando mais esse custo de resposta para uma comunicação funcional mais elaborada. Então, as formações de Por frase. exemplo, como é que eu poderia fazer no meu plano de conduta? Imagina, eu estou fazendo uma orientação parental e essa mãe me relata, aí toda vez que eu vou no supermercado com a minha filha, é terrível, eu tenho muita dificuldade. Eu poderia tanto ensinar para ela algumas estratégias antecedentes, por exemplo, mãe, antes de você ir, prepara uma listinha, mostra para ela o que é que você vai comprar, ou eu poderia usar esse suporte visual, eu poderia falar para ela, mãe, vamos fazer assim? Você já sabe que ela vai se engajar em problema de comportamento para pedir o chocolate. Vamos dar chocolate em MCR? Você vai lá, você vai abrir um Kit Kat. Enquanto você está no mercado, você já vai dar para ela ir comendo dentro do carrinho, para evitar que ela se engaje no problema de comportamento para produzir chocolate, porque ela vai gritar, você vai ficar envergonhada, você vai ceder. Se você não vai conseguir, por exemplo, bancar o procedimento de instituição, vamos dar antes, porque se eu já der o chocolate para ela, aí eu evito que ela tenha uma birra no supermercado e que ela acabe cedendo. Ou eu também, aí eu tenho a estratégia de prevenção, né? Eu expliquei para ela, a gente botou um visual, a gente deu um pedacinho de chocolate NCR, ou você poderia ter feito enriquecimento ambiental, né? Eu deixo ela lá dentro do carrinho, no celular, ou com os brinquedinhos preferidos, que ela se distrai, nem vai ver quando eu passar no corredor do chocolate. Eu posso ter listado ali umas 3, 5 estratégias para prevenir que ela tenha a birra dentro do supermercado. Mas eu também posso explicar para a mãe estratégias consequentes. Talvez eu possa ter colocado ali 2 estratégias. Mãe, se ela se engajar no problema de comportamento, você vai respirar fundo e vai ignorar e vai fingir que não está acontecendo. Quando ela se acalmar um pouquinho, que aí vai ser uma estratégia de DRO, que a gente está falando, que é quando a gente reforça a não ocorrência ou a ausência do comportamento, eu quero que você dê um prompt para ela exibir a resposta de comunicação adequada. Filha, diz chocolate, por favor. Que aí a mamãe vai e pega o Kit Kat para você. No meu plano de conduta, às vezes não vai ter uma estratégia única. Eu citei aqui para vocês 4 coisas que eu poderia ter escrito nesse plano de conduta para trabalhar este problema de comportamento. Perfeito. O NCR, né, gente, o reforçador não contingente. Então, a cada intervalo de tempo, a criança estava recebendo reforço. E outra coisa que a Roberta falou foi no pico da crise, né? Não tem reforço. Quando a criança desacelerou, que ela ficou mais calma, aí ela recebeu o prompt no treino da comunicação funcional, né? Então, agora você vai pedir dessa forma, ela recebeu o prompt. Então, nunca no pico da crise. Eu vejo muita gente desesperada na hora da crise, quer ensinar a criança, peça assim, faça assim, dê a figurinha para a mamãe. Mas aí é quando a criança desacelera ali do comportamento interferente, né? Uhum. Ficou linda essa foto do Plex. Ai, acho que você passou para frente na festa. Eu passo por frente. Então, isso aqui a gente falou também um pouco, mas falou rápido, né? Então, quando a Roberta disse assim, a criança teve comportamento interferente, não foi reforçado, mas quando ela se comunicou, mesmo que com ajuda,
ela teve o reforço nessa comunicação funcional. Então, é isso que tá sendo especificado nesse slide, né? A extinção do comportamento problema e o reforço para a comunicação Vocês vão funcional. ver que tanto no SCT quanto nos procedimentos de reforçamento diferencial, a gente geralmente tem dois componentes. Um componente que envolve reforçamento para um comportamento-alvo que a gente quer aumentar, e um componente que pode envolver extinção ou punição para o comportamento que a gente quer diminuir, que é o comportamento problema. A Ana estava perguntando em relação aos resultados do FCT, né? O que, que a gente vê na maioria das pesquisas? Até coloquei aqui um exemplo de um gráfico, de um resultado de um artigo. Quando a gente faz o treino de FCT, a gente observa uma redução significativa do problema de comportamento alvo e a gente observa um aumento da comunicação funcional. Por exemplo, aqui nesse gráfico vocês estão vendo, foi um artigo que avaliou o uso de FCT para tratar problemas de comportamento de 3 clientes que tinham problemas de comportamento relacionados à comunicação. A gente tem aqui na linha de base comportamento problema, com função de acessar itens, de fugir de tarefa, de ganhar atenção. Para o Cris era agressão, para o Pet era birras, para a Dani era agressão, que são esses triângulozinhos pretos. E o que é que a gente está vendo? Antes da nossa intervenção, antes do nosso tratamento, eles aconteciam em alta frequência, eles estão lá em cima, nos 3 gráficos. Já a resposta de comunicação alternativa, que para o Cris poderia ser pedir pausa, para o Pet pedir atenção, para o Danny pedir chocolate, praticamente não acontecia. Ó. Em ambos está aqui no zero. Quando a gente começa o treino de comunicação funcional, que no caso desse procedimento foi combinado com extinção. Então, tinha extinção para o problema de comportamento e reforço para a resposta de comunicação alternativa. Ao longo das sessões, a gente vê que o comportamento problema, que esses triângulozinhos pretos começam a diminuir, e a resposta de comunicação funcional selecionada começa a aumentar. A gente vê esse aumento para o Cris, a gente vê esse aumento para o Pet, e a gente vê esse aumento para o Dani. Às vezes a gente não consegue zerar, porque problema de comportamento ressurge, mas você vai conseguir baixar bastante e manter a intervenção e depois fazer o empobrecimento do esquema. Mas quando você faz um treino de FCT bem sistemático, que você identificou a função correta daquele problema de comportamento e você selecionou uma resposta de comunicação adequada, você vai ver isso acontecendo. Esse aqui é até um exemplo legal de gráfico para vocês usarem nessa intervenção. O que é que vocês vão querer ver no gráfico de vocês para dizer que está dando certo? O problema de comportamento está diminuindo, então, para isso, vocês têm que estar mapeando a ocorrência do problema de comportamento e vocês têm que começar a ver que a resposta de comunicação alternativa que você selecionou está começando a acontecer mais. Se não está mudando, eu entrei a resposta de comunicação, o problema de comportamento piorou ao longo das sessões, esse é um momento que lembra que a gente falou lá no início, quando a gente começou a falar de pique, reveja a sua estratégia. Porque os dados que vão te sugerir se a direção se a sua intervenção está funcionando ou não. Se a gente não mapear esses dados, principalmente para análise do comportamento, muito provavelmente você vai ficar perdido e não vai conseguir julgar se o comportamento está melhorando ou não, para que você possa tomar decisões em relação a ajustes no procedimento. Perfeito. Então, gente, ficou claro os gráficos. Eu sei que para quem não é analista do comportamento, isso aqui às vezes parece uma sopa de letrinhas, né? Mas ficou claro. Alguém tem alguma dúvida? O Roberto explicou bem direitinho, né? O que está escuro vai descendo e o vazado está subindo, que é a resposta alternativa, né? Tudo certo, né? Minhas fono, tudo certo aí. Eu Aqui, coloquei um exemplo para a gente deixa eu... de treino de comunicação funcional. Coloquei 2 exemplozinhos em vídeo. Hey, let's work for our strawberry pop tart. Remember, if we need a break, we can ask for one. Touch cup. What could you ask for? Break, please. Good job asking for a break.
que vocês viram, gente? Está em inglês, mas, por exemplo, a terapeuta começou a apresentar uma tarefa para o cliente dela, que é uma encenação, né? São dois RBTs treinando. Aí ela começa dizendo: olha, lembra, a gente vai fazer as nossas palavrinhas nos cartões para que depois a gente possa comer o nosso morango. E aí a criança, ela até faz um prime que ela faz uma explicação. Lembra, se você que precisar de uma pausa, você pode pedir. Às vezes, só essa lembrança verbal, essa regra, essa contingência verbal pode não ser suficiente, mas ela explica qual é o comportamento adequado. Aí ela começa, me mostra a laranja, me mostra a mochila. E aí a menina se engaja para o comportamento. Ela mexe nos cartões, ela empurra os cartões da mesa. E aí a terapeuta vai lá e oferece uma pausa. Ela pega um cartãozinho que estava sobre a mesa, que é um cartãozinho que diz pausa, mostra para ela o que você pode pedir. E aí a menina fala, eu quero uma pausa. E aí ela remove a tarefa, dando acesso a esse reforçamento, que é fugir da tarefa, diante de uma resposta adequada de comunicação. Isso, você vê nesse momento todos os prontos. Tem a ocorrência do problema de comportamento que não leva à interrupção da tarefa, tem a ocorrência do prompt para ensino da resposta de comunicação funcional, e quando a resposta ocorre, tem a consequência, que é o reforçamento, que nesse caso era fugir da tarefa. Esse próximo aqui também é um vídeo? Também é um vídeo. Mas acho que tu tem que passar o slide mesmo. Ah, tá bom. Eu botei num slide diferente. Tá bom. Esse, você vai botar play, você vai precisar ir avançando um pouquinho. Vai avançando, que eu esqueci de colocar exatamente qual é o momento. Você vai ver duas meninas numa mesa com um tablet. Já tô na metade. Ah, tá. Aí. O que é que vocês vão ver nesse vídeo, tá? Elas estão ensinando que tem uma cliente que tem problema de comportamento na forma de agressão para acessar um item tangível, que é acessar o tablet. No treino de comunicação funcional, a terapeuta vai apresentar uma operação estabelecedora que evoca o problema de comportamento, que nessa situação é remover o tablet, vai falar, agora é minha vez, agora acabou, para criar uma oportunidade para que ela se engaje em emitir uma resposta adequada de pedir o tablet de volta, que não seja bater. E aí ela vai, vocês vão ver ao longo do vídeo, esses dois momentos acontecem. Acontece extinção por problema de comportamento, quando ela bate, ela não recebe o tablet, e acontece um procedimento de ajuda, para que nesse caso do vídeo também, ela seleciona um cartão que quer dizer, eu quero mais iPad, eu quero meu tablet de volta. Favorite toy. The card. O que é que vocês vão ver nessa menina também, que a Anastasia falou da estratégia antecedente? Ela está usando um equipamento de proteção. Aqui no braço, ela está usando um equipamento de proteção para se proteger de mordidas, de arranhões. Good job touching the card. E aqui ela está dando um prompt físico, né? Ela ajuda o cliente a tocar a figura para acessar novamente o tablet. E ela faz várias e várias oportunidades ao longo da sessão. Nice job touching the card, Katie. E aí, quando ela exibe a resposta adequada, ela recebe acesso ao item. Aqui tem uma figurinha dela usando o tablet, e é isso que ela tá para pedir mais tempo. Nice work touching the card. O que é que vocês viram? Com o tempo, com as tentativas, ela começa a atrasar o prompt, né? Ela demora um pouquinho para dar agora a ajuda para ver se a criança se engaja na resposta de maneira independente. Se ela se engajar no comportamento de agressão, que ela está usando equipamento de proteção, não leva reforço, quando o comportamento para, ela dá uma ajuda para que ela peça adequadamente. E aí você vai conseguir, você vai continuar o ensino até que ela consiga de maneira adequada. E ela precisa criar essas situações para ela pedir. Ela cria essa situação para ela se engajar na resposta de comunicação, removendo o tablet. Só fala, agora é minha vez, agora acabou. Sei lá, se você estivesse trabalhando com alimento, você não vai dar todos, você vai dar um pedacinho para que ela possa pedir mais.
Se é um comportamento de fugir de tarefa, ele odeia escrever, você vai precisar apresentar a demanda de escrever para ensinar ele a fugir adequadamente. E aí mostra bem também o comportamento problema acontecendo, puxar o item sem ter reforço, a substituição pelo comportamento alternativo, comunicativo, ganha reforço. Uhum. Só esses dois, Para o né? outro lado, né? Anastácia sempre passa pelo lado errado. Então, a gente acho que finalizou, né? Essa Comunicação parte do F, funcional. Alguém sim. tem alguma dúvida, gente? E agora a gente vai para estratégias consequentes. Anastácia, vai seguindo. Eu já volto, é que eu preciso muito ir no banheiro, Tá bom. gente. Vou pedir um minutinho de ausência, tá? Então, gente, se alguém tiver alguma dúvida, viu, não quiser falar ou quiser colocar no chat, a gente terminou o treino de comunicação funcional. Encontrou a função do comportamento problema, elegeu o tipo de comunicação funcional, se vai ser figura, tablet, gesto, botão, palavrinha. Vai ensinar com o prompt o comportamento alternativo, não vai reforçar o comportamento problema para ele extinguir e o comportamento alternativo ir ganhando força, enquanto você vai retirando essa ajuda, né? Esvaecendo prompt, atrasando esse prompt, até instalar essa resposta na criança e o comportamento problema diminuir o máximo possível. Como a Roberta disse, nem sempre a gente consegue zerar, mas a ideia é que ele diminua bastante, que o comportamento alternativo ganhe força no repertório da criança, né? Então vamos lá. Estratégias antecedentes, a gente viu a aula passada e agora nós vamos ver estratégias consequentes, uma sopa de letrinhas. Então, gente, os procedimentos consequentes a gente vai ver esquema de reforçamento diferencial, a gente vai ver um a um. Extinção também, que é esse procedimento de não reforça o comportamento problema, porque comportamento que não é reforçado, ele tende a diminuir até entrar em extinção. E a punição também vai ser falado um pouco, mas eu acredito que a gente vai falar mais de punição na última aula. Então, esses são os procedimentos consequentes que vocês podem colocar no plano de intervenção comportamental da criança de vocês. E agora a gente vai destrinchar cada um deles, tá? Ó, Roberto, eu estava mostrando eles que hoje a gente vai destrinchar a sopa de letrinha do esquema de reforçamento diferencial. A gente falou um Sim. pouco de extinção hoje, quando a gente falou da extinção e do reforço do comportamento alternativo. E eu acredito que a punição, tu falou para mim que vai deixar para a próxima aula, né? Sim. Hoje a gente vai ver algumas estratégias para comportamentos no consequente, e na nossa próxima aula, que vai ser sobre intervenção de crise, a gente também vai ver sobre estratégias de punição para diminuição do comportamento. Eu deixei ela por último, porque a gente precisa de várias ressalvas em relação a quando a gente vai utilizar um procedimento de punição para diminuição do comportamento do nosso cliente. Porque dentro do Código de Ética do Analista do Comportamento, os procedimentos de punição só são justificáveis quando todas as alternativas de reforçamento já foram esgotadas, que é tanto que os procedimentos que a gente apresentou hoje envolvem componentes de reforçamento, e ou elas só podem ser utilizadas quando é um comportamento muito grande, muito perigoso, que tem risco à vida do cliente. E, além disso, se a gente for usar procedimentos de punição, obrigatoriamente é preciso que esse procedimento seja combinado dentro de um pacote de tratamento com outros procedimentos de reforçamento. Por isso eu deixei só para a nossa última aula, que eu acho que faz mais sentido, porque a gente só vai usar punição depois que vocês dominarem estratégias antecedentes, estratégias de reforçamento, e quando vocês souberem que vocês já esgotaram todas as outras alternativas possíveis. Perfeito. Quando eu vi esse slide aqui, eu já botei em itálico, né? Eu digo, "Ih, essa aqui é mais delicada, né? Deixa eu marcar ela aqui e a gente conversa com mais propriedade no final, né? Uhum.
Então, gente, o esquema de reforçamento diferencial é isso, né? É reforçar comportamento desejado, obviamente, e não reforçar o comportamento problema. Mas nós vamos ver aqui quais são os tipos. Como o nome diz, a gente tem contingências diferentes. Comportamento problema não é reforçado, comportamento alvo passa a ser reforçado. Exatamente. Então, para vocês aprenderem melhor essas letrinhas, né? Fixa aí, a Roberta botou um sublinhado, né? Então, DRA, reforçar um comportamento alternativo, né? Então, se a criança grita para pedir ajuda, você vai reforçar o comportamento alternativo, que é pedir ajuda de forma funcional. E aí vem pedir ajuda por um cartão, pedir ajuda por um gesto, pedir ajuda por uma palavra, por uma verbalização. E aí, qual vai ser o comportamento alternativo àquele problema de comportamento? O DRA, ele, digamos que é o mais simples, né? Você Sei lá, você pode ter um cliente, sei lá, ele fica no parquinho jogando areia para cima, lambe o poste que está grudado, o balanço. Se você quiser usar um procedimento de reforço diferencial de comportamento alternativo, talvez você vai ensinar uma resposta alternativa que vai passar a produzir reforçamento. Aí ele se engaja em brincar com os brinquedos, ele balança no balanço em vez de lamber o pau do balanço, ele brinca com a pazinha de areia, você vai selecionar uma outra resposta que é alternativa, que não o problema de comportamento. uhum. Eleger a resposta alternativa que você quer e reforçar ela, né? Uhum. Parece simples esse. Eu coloquei um exemplozinho para a gente ler. Gente, vocês me perdoem que os meus exemplos são em inglês, mas é que como essa mentoria vai ficar gravada, eu acabo pegando coisas no YouTube para eu não expor a imagem dos meus clientinhos. Na próxima, eu peço autorização das famílias para, se bem que eles vão estar em inglês também, para pedir que a gente possa divulgar imagens reais. Aí você faz aqui a tradução simultânea. The next behavior that we're going to, or the intervention that we're going to show is the differential reinforcement of an alternative behavior. And the alternative behavior in this case is Harley is going to just be finished taking his test. And he's going to, instead of acknowledging his loud, obnoxious behavior, I'm going to acknowledge when he does something quiet and peaceful. So this is DRA. Vai explicar um procedimento de comportamento alternativo, no qual ela vai dar reforçamento quando ele está engajado em um comportamento adequado em sala de aula e vai ignorar e não dar atenção quando ele está fazendo comportamentos bobos. Nicholas, I'm done. Thank you, Harley. Thank you for the calculator that you don't need anymore. Good. But... Awesome job being quiet and drawing instead of interrupting your students while they're still taking their test. Good job. O que é que vocês veem na situação, né? Primeiro momento, na hora que ele como se comunica adequadamente, fala, prof, vem ver a minha tarefa, pega aqui a minha provinha. Ela vai lá, ela prontamente fala com ele, dá atenção, pega a tarefa. Quando ele começa a ser mischievous, ele começa a aprontar, né? Ele faz barulhinho com lápis, ele fica cantarolando, ele cutuca o colega, a professora finge que aquilo não está acontecendo, ignora. E o que às vezes a gente já vê muito para comportamento infantil de sala de aula? A professora vai lá, para a aula e fala, Joaquim, o que é que você está fazendo, por amor de Deus? Nossa. Naquela situação, não importa se ele está levando uma bronca ou não. Às vezes era o que ele queria, que a prof parasse tudo para falar com ele. Essa professora tem um ótimo nível de autocontrole, conhece sobre análise do comportamento, ela já sabia a função que era a atenção, então ela espera pausadamente, afinal ele não está tendo nenhum comportamento perigoso. Quando ele começa a se engajar num comportamento adequado, ele parou de fazer bagunça e ele começou
a escrever na atividade dele, aí ela vai lá, volta e dá um elogio. Nossa, Joaquim, que maravilhoso, você tá aí fazendo sua tarefa quietinho, perfeito, adorei. E aí ela entrega alguma coisinha para ele. O vídeo tá meio pequenininho, não sei se é um adesivo, se é um MM, o que é que seja reforçador para o seu cliente, além da atenção. Ele pode ganhar, tá ganhando pontinhos, e se ele ganhar 5 pontos, no final ele ganha 5 minutos para lanchar com a professora, 5 minutos para sentar no birô com a professora, ganha um adesivo especial de você é o meu melhor aluno, depende do que for reforçador para ele, além da atenção que ele recebe individualizada dela nessa situação. No reforço diferencial de comportamento alternativo, você vai querer pegar o seu aluno sendo bom, você vai querer pegar o seu aluno exibindo o comportamento desejado e alternativo que você estabeleceu. Para esse caso, era um comportamento mantido de atenção, né? Então, quando ele está engajado, quando ele faz a tarefa bonitinho, ela vai lá e fala com ele. Perfeito, ótimo. E o DRI, pessoal, vocês lembrem dessa letrinha, né? Então, vai ser reforçado um comportamento incompatível, né? Incompatível com o comportamento interferente. Então, por exemplo, se a criança bate, você ocupa as mãos delas com outro item. E aí é um comportamento Eu escolhi um incompatível. comportamento que mecanicamente ele não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lembra quando a nossa avó falava, não dá para assoviar e chupar cana? Você vai selecionar um comportamento que é incompatível. Não dá para fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Por Reforçamento exemplo, incompatível. eu uso muito DRI para clientes que estão com comportamento sexual inapropriado. Por exemplo, ele passa o tempo todo tocando as partes íntimas na sessão. Talvez eu vou passar a reforçar ele ficar com as mãos sobre a mesa, ficar segurando um item, porque se ele está fazendo isso, ele não está com as mãos dele dentro da calça nas partes íntimas. Ficar com a mão no bolso é um comportamento que, naquele momento, se ele se engaja naquele comportamento, é incompatível com exibir o comportamento problema. Exatamente. É como uma criança que fica andando de um lado para o outro, você ensinar o treino do sentar. Sentar é incompatível de ficar correndo na sala de terapia, né? Então, qual é Uhum. o comportamento incompatível que vai ser ensinado e reforçado, claro, né? Sim. A Cris falou, por exemplo, ela tem uma criança que cospe muito, eu posso selecionar ele ficar com mordedor. Opa, por outro lado, né? Não adianta, toda vez que eu clico, vai para o lado errado. Tá, esse videozinho aqui também, né? Uhum. Is it hold your hands? Nice job. Is it hold your... Foi bem rápido, tá? Mas imagina, tem essa menina que fica aqui batucando na sala, sendo disruptiva, a professora passou a reforçar um comportamento incompatível, poderia, que no caso ela colocou essa aqui, que é as quiet hands, né, as mãos calminhas, mãos tranquilas, poderia ser ficar com a mão no colo, poderia ser ficar com a mão dentro daquela gavetinha, mas é um comportamento que se ela tá fazendo isso aqui, ela não tá fazendo isso aqui, não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E ela reforçou, né? Good job. Quando Sim. ela Quando ela se engajou, ela falou muito bem, isso aí. Ela poderia ganhar uma ficha, um elogio, um adesivo, um brinquedo preferido. reforço imediato após o comportamento alternativo de escolha, Se né? vocês quiserem ver mais até, ó, nessa live aqui, a Cíntia Guilherme, ela está falando sobre procedimentos de reforçamento diferencial e como eles têm sido usados na análise de comportamento. É em português, está gratuito no YouTube. Depois eu vou enviar para vocês. Eu já tinha esquecido dela, ela apareceu aqui como Ai, relacionado. Se vocês quiserem depois ter uma curiosidade de ver mais, depois eu mando o vídeo dela lá no grupo. e o DRO, gente, é um esquema de reforçamento diferencial por ausência do comportamento. E aí, Roberto, como é que a gente faz essa letra O? A ausência do Geralmente, às vezes eu falo que é other behaviors, que seria outros comportamentos. ó, Você vai reforçar qualquer outra coisa que outro. não o problema de comportamento, que é a ausência desse problema de comportamento, você reforça outros comportamentos.
O DRO, ele é um pouquinho menos indicado do que os outros, do que o DRA e o DRI, o que significa que pode ser que aconteça um problema de comportamento que ainda é pior. Mas se ele atingir o critério de reforço da não ocorrência do comportamento problema, mesmo que aconteça outra coisa pior, ainda estaria dentro da continência. Você falou, olha, se você ficar 10 segundos sem chorar, eu devolvo o tablet. Se ele ficou 10 segundos sem chorar, mas ele fez outra coisa, sei lá, por exemplo, esses dias a gente esteve lá na clínica. Ele fez cocô e passou nas paredes. É um outro comportamento. O comportamento de chorar não aconteceu. Por isso que às vezes o DRO tem essa limitação, porque tem essa brecha que podem acontecer muitas outras coisas, inclusive coisas piores. Mas ainda assim é um procedimento que a gente usa, só precisa ser usado com cautela, porque você vai ter que definir um intervalo de tempo que aquele comportamento problema não acontece para você liberar o reforçamento. Por exemplo, a gente usa muito DRO para lidar com birra de crianças pequenas. Eu espero ela parar de chorar um pouquinho, ela parar de se debater para ir liberar um reforçamento. Exatamente. Você não está exigindo nenhuma resposta, nem alternativa, nem compatível. Você está só exigindo que aquele outro comportamento pare de acontecer. Uhum. Exatamente. Perfeito. E alguma outra coisa toma o lugar. Reza para Deus para ser outra coisa melhor. Vai ser um comportamento melhor, né? Alternativo. In this segment, we're talking about DRO, differential reinforcement of other behavior. So I'm going to set a time, say 1 minute, and within the 1 minute, I still want my learner to give me the green cube, okay? My learner is going to engage in whatever problem behavior that she likes. With DRO, in the absence of the problem behavior, even though she may not engage in the target response, the skill I wanted to engage in, if there's any other appropriate behavior that she's engaging in, I would reinforce that within the set time, okay? Even though she may not have engaged in the behavior I wanted to. Seria o DRO, que a gente já falou, o que eu quero que vocês vejam o vídeo. O que ela explica? Ó, reforçamento diferencial de outro comportamento. Eu vou criar uma situação para vocês verem que eu vou remover um brinquedo preferido dessa minha cliente, que é esse bloquinho verde, e ela vai se engajar numa série de comportamentos inadequados. Eu vou esperar que esse comportamento inadequado pare de acontecer para que eu possa liberar o reforçamento. No DRO, você precisa definir um tempo específico. Por exemplo, se você contar que são 10 segundos, você vai estar lá silenciosamente para você pensando, nossa, ela parou de... Eu não lembro o que ela vai fazer, não sei se ela vai puxar o cabelo, vai jogar as coisas. Ela parou de fazer aquilo por X segundos. 1, 2, 3, 4. Se você definiu que era 10 segundos e no segundo 4 ela voltar a emitir o problema de comportamento, você vai ter que zerar de novo a sua contagem. O estante não precisa saber que você vai estar contando, tá? Você está contando silenciosamente para ti. Para poder definir em que momento você vai liberar o reforço. Let's demonstrate this for you, DRO. Okay. Eu vou mostrar agora para vocês verem. Touch green. Good sitting. Good sitting. Touch green. Good job touching green. Yeah, you... E aí a menina começa a ter comportamentos ativos. Ela bate na mesa, ela se levanta, ela se mexe, ela empurra um pouquinho a mesa. A terapeuta espera esse comportamento problema parar de acontecer por X segundos, eu não contei, mas eu acho que foi mais ou menos 5 segundos. E aí, quando ela se engaja em outro comportamento, por exemplo, na hora que ela senta e volta a ficar com a mesa, um corpo tranquilo, calmo, engajado, aí que ela volta a falar, a interagir. Muitas
você sentou, que legal que você voltou. Agora vamos lá, me mostra cadê o verde. Perfeito. Então, gente, a gente viu DRA, DRI, DRO, tranquilo, com a sopa de E letrinha. A de alternativo, I de incompatível e O de outros comportamentos, né? No espaço de tempo ali programado, né? Então, se ninguém tem dúvida desses três esquemas de reforçamento, a gente vai passar agora para extinção. A gente já falou muito ao longo da aula, na verdade, né? Mas tem um gráfico aqui legal. E aí, gente, então, se a gente vai interromper o reforço que estava mantendo o comportamento, a criança grita para conseguir atenção, você não vai reforçar com atenção. A ideia é esse comportamento entrar em extinção, pois não está sendo reforçado. Porém, provavelmente esse comportamento vai ficar muito mais intenso, aumentar muito antes de diminuir. Que é como se a criança tem uma história de reforçamento, ela gritou para ganhar atenção. Daqui a pouco ela chuta, daqui a pouco ela bate, daqui a pouco ela cospe. Então vai ficando muito intenso, ela vai fazendo ali várias habilidades para conseguir atenção. E aí, se não foi reforçado, esse comportamento tende a diminuir e a gente quer que ele entre em extinção, né? Mas O que a gente tem? A gente tem alguns problemas, porque por muito tempo eu acho que a extinção foi a única estratégia que muitas pessoas que não ignora, sabiam ignora. profundamente sobre aba usavam para manejar problema de comportamento e geralmente tinha essa ideia, né? Ah, é só ignorar quando ele estivesse engajando em problema de comportamento. Ignorar só funciona se o comportamento for mantido por abstenção. A extinção também, ela envolve como um processo a quebra da relação entre a resposta e o reforço. Agora, o cliente vai se engajar numa resposta que não vai mais produzir reforçamento. Então, se for atenção, talvez seja ignorar, se for um comportamento mantido por fuga de tarefa, é não permitir que ele fuja da tarefa. Se for um comportamento mantido por acesso a item, a extinção seria não permitir que ele acesse ao item. E hoje a gente tem um entendimento que muitos comportamentos não é a primeira escolha usar a extinção, porque o comportamento pode aumentar de frequência, ficar mais intenso ou piorar antes de diminuir, e aí tem uma chance dele piorar antes dele melhorar e a família ou o profissional acabar reforçando no pico. E além disso, não é indicado que ele seja usado como estratégia isolada. Punição não deve ser usado sozinho, porque punição não ensina outras habilidades, ensina só o que não fazer. Olha, o que você fazia agora não dá mais certo. Se você tem um cliente que tem um repertório muito limitado, se a única coisa que ele era capaz de fazer agora não leva mais o reforçamento, o que ele vai fazer? Ele vai virar um tomate, uma batata, que ele não faz nada na sessão? Por isso que a extinção não deve ser usada de maneira isolada, né? Se você for usar a extinção, você vai precisar combinar com outros comportamentos. Porque ela não ensina habilidades. Dois, porque o comportamento pode piorar antes de melhorar. É bem comum esse aumento da frequência, né? Variabilidade. Por exemplo, imagina, todos os dias eu aperto o elevador para descer para o térreo. Quando eu começo a apertar o botão do elevador e o elevador não vem, o meu comportamento começa a variar. Eu vou no elevador de serviço, eu vou no elevador da outra torre, eu xingo, eu mando uma mensagem pro porteiro, que merda, esse pedreiro tá lá dentro de novo no elevador social, que eu chamo ele não vem. Eu chuto, eu aperto o botão com mais força, eu grito. O meu comportamento começa a variar. Se você está falando de um comportamento muito de risco, você não quer dar a chance de que fique pior. Então, extinção não vai ser a sua primeira opção. Além disso, que ela, além de causar uma piora no comportamento, ela inicia muitas respostas emocionais. Ela vem acompanhada de sofrimento, nosso cliente chora, ele fica confuso em relação ao que é esperado dele. Porque eu tô ali, ó, eu tô quebrando a relação, agora eu não dou mais reforçador, eu não dou mais o acesso ao tablet quando ele chora e quando ele se bate, mas eu também, se eu tô usando extinção isolada, eu não dou para ele uma maneira adequada de acessar o tablet. Exatamente. Então, ou o comportamento não se extingue, ou ele vira um tomate, né? E agora ele não tem mais nenhuma maneira
de usar, de acessar um item que ele gostava muito e que ele amava. Exatamente. Tem que ensinar uma outra habilidade, enfim. Mas eu ainda uso bastante extinção, ela precisa ser combinada com outros procedimentos. Vocês vão ver que a gente vive vários momentos na literatura, e tem um pessoal agora que em Deus é punição. Ah, é possível usar extinção? Se você usa extinção, você é um mau terapeuta? Não. Se você usa extinção de maneira desproporcional, sem planejamento, talvez você seja um mau terapeuta, mas ela é um procedimento extremamente eficaz. Você só precisa ter cuidado e entender qual é a função, quando usar, como que combinar. Welcome back. So this is my daughter Kennedy again, and we're going to be practicing the process of how to extinguish undesirable behavior and replace it with a more E ela vai me ajudar a demonstrar como fazer extinção para extinguir um comportamento inadequado. Here. Candy. Pardon? I want candy. No, you can't have candy. Yes, I want candy. No, you can't. You have to eat your supper first, and then you can have candy. A mãe tá gritando, eu quero doce, eu quero doce, eu quero doce. E a mãe tá explicando para ela, não, você tem que comer seu jantar para você ter doce. Se a mãe tá cansada, ela desiste. Toma, filha, pega logo esse doce, para de gritar, me deixa. Bem comum Ela esse falou, ciclo, né? Toma. é o que a gente geralmente pode fazer. Agora eu vou te mostrar como realmente a gente deveria fazer se a gente quisesse usar extinção. Ah, mas a menina vai quebrar tudo. Here's your supper. Olha, filha, é o seu jantar. Candy first. Let's eat some vegetables and our meat, and then you can have candy. Vegetables. Ela usa o princípio de primar. Primeiro vamos comer os seus vegetais e a sua carne. Opa, E aí, acabou? cortou o vídeo. Gente, não sei se pulou o que era para acontecer. Ela ia se engajar agora naquele comportamento que vocês viram antes, de gritar, de bater na mesa, e a mãe ia manter a contingência. Ela não ia remover o prato de vegetais e não ia ceder, não ia dar o doce. O que talvez acontecesse é, ou a filha ia ceder primeiro e ia decidir, ok, eu vou comer o vegetal para ganhar o doce, ou poderia ser que o comportamento piorasse. Ela vai jogar o prato de comida na mão, ela vai pegar o prato, passar na mesa, passar na cara, mas não vai comer, ela vai se jogar no chão, talvez ela comece a se segredir. Mas no processo de extinção, mesmo com a variação do comportamento, a mãe deveria não ceder e não levar o doce. Agora, a única coisa que levaria a ganhar o doce era cumprir o combinado que ela estabeleceu. Come os seus vegetais que você ganha o doce. Caso ela não comesse os vegetais, ela não ia ganhar o doce, talvez ia para a cama com fome, ou ia demorar um tempo e ela ia aceitar comer, mas no processo de extinção ia ter essa quebra dessa relação entre a resposta e o reforço. Agora, gritar não ia mais levar ao doce. Não sei o que aconteceu no vídeo, deve ter sido uma falha técnica. Acabou. Às vezes, quando eu estou projetando aqui no Canva, ele dá esses pulinhos, não sei se vocês percebem que vai dando uma travadinha. Eu trouxe outro exemplo também. Tem 9 segundos só. Isso assim, rapidinho. Nesse vídeo, o que é que a gente vai ver? Esse perigo de usar a extinção, que é essa explosão de extinção. Quando a terapeuta tenta colocar a extinção, o comportamento piora muito em relação ao que era antes, que é essa variabilidade comportamental. Ele vai tentar outras coisas até que uma coisa dê certo, até mesmo porque respostas emocionais estão sendo eliciadas, então ele vai tentando várias coisas. Por isso que a extinção também não vai ser o nosso primeiro procedimento de escolha, apesar da efetividade dele. Porque eu não quero correr o risco de o comportamento piorar muito, e porque, dois, tem uma chance de a família, o terapeuta ou a professora acabar cedendo e reforçar no pico. Que aí vai reforçar agora uma escalada do comportamento. Ensino o meu estudante que quando piora, eu cedo. Você vê, a terapeuta parou de dar atenção para o aluno, e ele começa a fazer um monte de coisa. Ele joga o item para cima, ele puxa ela, ele empurra.
Aí quando ele está no pico da crise, o comportamento problema está gigante e a professora reforça. É isso. Se o seu estudante se engajar em um comportamento perigoso, você não vai poder ignorar. Você vai ter que pausar aquilo que você está fazendo e garantir a segurança dele. Esse também foi bem curtinho, viu? Então, isso aqui a Roberta já falou, né, gente? Sempre identificar a função do comportamento primeiro, garantir a consistência na intervenção. Então, será que todos os passos do PIC estão consistentes? Então, você consegue usar em casa, na escola, na terapia. Essas variáveis estão bem organizadas em todos os contextos da criança. Eu acho, Roberto, que isso é uma das coisas mais difíceis, né? De levar É o mais difícil. realmente. Eu não vou propor uma extinção no plano de conduta, porque tem risco de comportamento piorar se eu sei que a mãe vai seguir e o pai não vai seguir. Que a terapeuta A consegue e a terapeuta B não consegue. Porque se o comportamento continuar a entrar em contato com o reforçamento, ele vai continuar a acontecer e pode piorar. Isso Exatamente. é válido para todas as outras estratégias. A mamãe reforça a resposta de comunicação alternativa e o papai reforça chorar. A gente não vai conseguir mudança no comportamento. É, como eu digo, mágica não tem não, né? Tem que ter Quando, consistência. quando a gente estiver escolhendo o nosso pique, inclusive às vezes, a gente vai ter que escolher não a intervenção que é mais eficaz, mas a intervenção que é mais provável que todo mundo consiga aplicar de maneira consistente. Mesmo que talvez ela demore mais para fazer efeito, ela tenha menos evidências, mas se você tiver mais pessoas aplicando de maneira consistente, você vai ter mais sucesso. Por exemplo, às vezes a gente tem um procedimento super rebuscado, super complicado, que você sabe que é tiro e queda, que ia funcionar. Mas se você tem um time que não vai conseguir aplicar esse procedimento, não adianta selecionar ele, porque não vai dar certo. Perfeito. É isso que a Roberta já tinha falado também, não usar a extinção de forma isolada, né? Então, o ideal é ampliar o repertório da criança, reforçar uma outra resposta alternativa, e extinguir o comportamento interferente. E é isso que ela falou, do erro, né? Que muita gente fazia só, ignora, usava a extinção de forma isolada, né? Achava que era o único procedimento de manejo de comportamento, só planejava extinção, ou muitas vezes achava, a extinção é só ignorar a criança. A extinção também tem que estar relacionada à função. Tem extinção de fuga, extinção de acesso a itens, extinção sensorial até mesmo. Por exemplo, você tem um estudante que bate aqui por causa do barulho que faz. Você pode botar uma almofada, um isolamento acústico para que ele não tenha mais acesso àquele barulhinho que produz, que mantém ele se engajando nesse comportamento. Retira o reforço também. Ah, isso aqui a gente está falando de comportamento de fuga, né? Então, a criança joga o material e a tarefa é removida. Na verdade, a intervenção deve ser manter a demanda. Extinção. Esse É aqui. isso, tem vários tipos de extinção, né? Por exemplo, a extinção de fuga é não permitir a fuga da tarefa. Mas também você poderia ter combinado com procedimentos de comunicação funcional que ele aprende a fugir adequadamente. A pediu para sair, pediu intervalo, Ele né? dá um pausa, ele fala que quer sair, que quer 5 minutos, que quer descansar. Hoje eu estava morrendo de rir, que tem um clientinho que ele começou a dizer assim, quando ele não quer mais fazer a tarefa. Ele já sabia pedir pausa, pedir intervalo, só que aí a gente começou a empobrecer o esquema, que agora ele tinha que trabalhar mais para conseguir um intervalo. Aí ele começou a variar a resposta dele, porque é isso, a gente parou de reforçar o comportamento, aí ele começou a dizer assim, the clinic's closed. Clinic by. A clínica está fechada, a clínica acabou, dá tchau para a clínica. Ele começou a exibir outros comportamentos para fugir de tarefa que significava eu quero pausar, eu quero sair. Aí ele até falou assim, o nome da terapeuta dele, Essence is closed, Essence is closed, Essence acabou, Essence fechou, acabou a tarefa, não quero mais. Ele variou bastante o repertório, viu? Foi bom. Uhum. Aí ele fala também, bye Essence, tchau Essence.
E aí tem duas meninas na recepção, por exemplo, eventualmente, quando o nosso terapeuta está atrasado, às vezes o nosso cliente fica na recepção ali esperando o terapeuta chegar. E quando a gente está na recepção, a gente não está na demanda, né? As meninas entretêm ele, botam um videozinho, dá um brinquedo, imprime alguma coisa, aí ele começou a variar, né? Agora ele fala Essence By, Shamaya, please, Zulem, please, que é o nome das meninas da recepção, porque ele quer dizer, quando eu tô lá na recepção, eu não tenho que fazer tarefa. E esse comportamento dele é mantido por fuga de demanda. A gente já conseguiu eliminar todos os problemas de comportamento, mas é isso, ele continua tentando fazer alternativas. Agora, alternativas aceitáveis, ele até bota o please, né? Essence, bye, please, Essence, close, please. Acaba, Essence, por favor, Essence, para. Essence, acabou o dia já. Bonitinho. E chamando as da recepção para entregar o reforço para ele. A demanda livre, né? Sim. Esse aqui também a gente já falou, né, gente? Intervenção para atenção, reforçar o comportamento adequado e retirar a atenção do comportamento problema. Também acho que, né? Roberta, a gente já Que a enfatizou. gente está combinando DRA com extinção. Intervenção para tangíveis, a gente viu, né? Se a criança pede um item usando o comportamento interferente, a gente vai ensinar ela a pedir um item, fazer um mando de forma funcional, por figura, por gesto, comunicação. Uma vez que ele aprender a pedir, aí depois a gente vai continuar evoluindo no treino, que ele vai ter que agora aprender a esperar quando o pedido não pode ser atendido imediatamente, aprender a aceitar alternativas, ou aceitar ou não. São evoluções do treino, porque o primeiro passo é ensinar o seu cliente a pedir e acessar itens de maneira adequada. Depois que ele aprender isso, aí ele vai perceber que nem sempre a gente pode ter tudo o que a gente quer. Mesmo quando a gente diz que eu quero muito ter a galinha pintadinha. Às vezes a gente não vai poder ter aquilo naquele momento. A gente vai precisar esperar, ou ela não está disponível, ela quebrou, ela sumiu. É um próximo passo, né? Ou eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro vamos fazer suas tarefas, depois eu vou pegar a galinha pintadinha, mesmo que ele já esteja pedindo de maneira adequada. Isso aqui a gente viu muito na aula passada também, né? O enriquecimento ambiental, as atividades sensoriais, intervenção para Que são comportamentos mantidos por reforçamento automático. Isso aqui é um caso clínico de uma criança que faz fuga, né? Joga os materiais para fugir da atividade e a intervenção foi o comportamento de pedir para fugir da atividade e a extinção da fuga de demanda. Ou seja, quando ele tiver o comportamento problema, ele não vai ter a fuga de demanda, vai ter procedimento de extinção, Né? Ela vai continuar sendo apresentada. mas E ele quando vai ele ter o treino pedir Quando ele pedir pausa, aí ele pode remover a tarefa, ficar 5 minutos descansando. Então, gente, ó, nem é bicho de sete cabeças, ó. Ele associou um treino de comunicação funcional com a extinção. Esse aqui também, ó, a função, sempre tem que escolher a função primeiro, eleger, né, qual é a função. Comportamento de gritar para receber atenção. E a intervenção foi um treino de comunicação funcional mediante um comportamento alternativo. Então, quando o aluno quer a atenção do professor, ele levanta a mão, né, professora? Ele não ganha a atenção da professora com essa função comunicativa. Esse gesto é uma função comunicativa que faz ele ganhar a atenção da professora. Então, em vez de reforçar o grito, reforçou essa comunicação funcional aqui, de levantar a mão. Esse também é bem tranquilo, né? Esse aqui a gente já viu também. Então, a criança queria o item, ele agredia. Qual foi a intervenção? Ensinar a pedir o item. Como? Aí depende, né? Se é apontar, se é por figura, se é verbalizando. Esse menininho batia na mãe para poder ganhar o celular, agora ele passa a pedir, me empresta o celular e aí ele pode acessar por um tempo determinado.
Exatamente. E a generalização, né? Então, a criança aprender a fazer esses pedidos funcionais em diferentes ambientes, diferentes terapeutas, diferentes materiais, é o que a gente falou. Então, ele aprendeu a pedir com gesto, depois aprendeu a pedir com a figura, aprendeu a pedir no tablet. Então, vai ampliando o repertório dessa criança, né? Uhum. Então, a conclusão é isso, né? O treino de comunicação funcional, as estratégias consequentes alteram a contingência, as intervenções baseadas na função. Então, a aula passada eu falei de intervenção baseada na função e a outra intervenção, base, né? Que são intervenções padrões, quando a gente não sabe a função. E intervenção padrão, eu falei um pouco rápido dela, porque as baseadas na função, elas são mais eficazes, né? Então, quando ensinamos comunicação, o comportamento problema perde a função. Olha que coisa linda, que importante é ensinar comunicação, gente. Tudo certo, então. Por hoje é isso. A gente ainda vai se ver para mais um encontro que a gente vai falar sobre estratégias de punição e intervenções em